Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Como é que eu crio essa clareza de qual é a minha cultura, Sam? Olha, Marcos, essa é uma questão essencial. O primeiro passo, você tem que entender qual é a sua cultura. Pode parecer simplista essa observação, mas olha, Marcos, eu tenho andado muito. Só o ano passado, eu fechei o ano, estava até contabilizando isso, foram 171 entre aulas, palestras, workshops, 171 no ano passado. E eu não estou considerando lives, nada, eu estou considerando aula. Então, eu tenho falado, possivelmente eu falei, não fiz essa contagem, mas com mais de 130, 140 empresas, sempre falando com o CEO, então a gente está muito envolvido. Eventualmente, eu me envolvo inclusive em projetos de transformação cultural de organizações no nível mais consultivo. Então, eu tenho rodado muito por aí com empresas de todos os portes, viu? Não é só empresa grande, não. Aliás, a maior parte das organizações que eu me relaciono são de médio porte, enfim. As empresas não sabem qual é a sua cultura, muitas vezes. Quer fazer um teste? E eu faço sempre isso, Marcos. De acordo com o porte da empresa, eu pego 3 pessoas ou 4 que são formadoras de opinião. Pessoas lá do staff, ou numa empresa maior, vice-presidentes, diretores, numa empresa menor, gente que está liderando. Individualmente, eu converso com essas pessoas e faço a seguinte pergunta. Qual é a cultura da sua empresa aqui? Como é ela? Como as coisas acontecem aqui? Invariavelmente eu recebo 4 respostas distintas. E não é porque existe um discernimento difuso da cultura da empresa, é porque a gente nunca falou sobre ela. Sabe a metáfora que eu uso, Marcos? Eu sou adepto à terapia, à psicoterapia, até porque minha esposa é psicóloga, né? Mas não é por causa disso. Eu também porque... fiz muitos anos e vira e mexe. Eu acho que antigamente se tinha um entendimento totalmente sem noção, vamos dizer assim, de que fazer terapia era coisa de uma pessoa doente ou fraca. E pelo contrário, é bonito. Eu acho que é uma evidência de coragem e uma evidência de grandeza, né? Você na busca da melhoria de si mesmo. A humildade, né? De saber que você tem que ser melhor, uma melhor versão de si mesmo, né? Total. Então eu acho lindo quando alguém fala, tô indo pra terapia. Eu cara, bato palma. Eu vou falar, a terapia mudou minha vida, cara. Mudou minha vida, né? E olha que coisa, né? Mesmo tendo uma esposa psicóloga, eu comecei a fazer terapia muito depois da Vá atender tudo. É quando eu achei que eu estava maduro, porque tem essa também. Às vezes você não acha que está maduro, não faz, né? Quando você começa um processo terapêutico, às vezes a terapeuta, o terapeuta pergunta assim para você: ô Marcos, o que você está sentindo agora? E você fala, caraca, o que eu estou sentindo? Você não consegue enunciar o que você está sentindo, porque você nunca fez um olhar para dentro. Você sempre está olhando para fora, então você não sabe se é tristeza, raiva, melancolia, porque você nunca olhou para si mesmo quando você começa o processo. Sam, acho que esse fenômeno é o mesmo que as empresas passam relacionado à cultura, elas não olham para dentro. É essa metáfora que eu uso. E aí elas não conseguem responder qual é a sua cultura. Essa é a metáfora que eu uso. Por isso que eu digo, quando você começa a olhar a sua cultura, é como se você começasse um processo terapêutico. Porque as empresas nunca olharam para si mesmas, Marcos. O tema cultura, ele só ganha evidência agora. Porque até então, como o mundo corporativo ele era muito estável, nunca houve estabilidade, né? Mas ele era muito menos volátil, ficou melhor. A cultura era um sistema que estava posto. Não vou pensar nisso não, cara. Nosso negócio aqui é eficiência operacional, maximizar os recursos da organização e vamos para cima. Quando você começa a entrar num contexto de alta volatilidade e instabilidade, onde a inovação é mandatório, o que começa a acontecer? As pessoas começam a falar, porra, mas a minha cultura aqui é muito inflexível, cara. A gente tem muito medo de errar, a gente não arrisca, a gente não inova. Aí, por que acontece isso? Aí eu começo a olhar a minha cultura. Por isso que surge um tema forte, que é a chamada cultura de inovação. Vocês não conseguem ter uma empresa inovadora se você não tiver uma cultura que suporte a inovação. Né? Eu quero inovar. Inovar envolve risco. Você está preparado para isso? Se a sua cultura não suportar isso, não adianta nada. Então, o tema cultura, ele só emergiu no ambiente empresarial com força nos últimos 2, 3 anos. Tanto que nós lançamos, eu e o Salib, o novo Código da Cultura em 2019, ele começa a ganhar tração em 2020. Né? Hoje, você sabe que até um dado que nos orgulha muito, é o livro de cultura mais vendido no Brasil e talvez no mundo é o nosso. Que legal. Olha que relevante, porque não tinha essa perspectiva. Pois bem,
Desta forma, eu não tinha o hábito de olhar para dentro. Eu só olhava para o quê, Marcos? Para fora, vamos mandar pau. Resultado. Olhava resultado, só para o mercado, só para o cliente externo. Isso, eu acho que as empresas, você disse, né, que o tema cultura está se tornando mais relevante e presente. As empresas estão tomando consciência que a razão de existir da empresa é o cliente, mas eu tenho 2 tipos de clientes. O cliente externo, que é o meu consumidor, e o meu cliente interno, que é o colaborador. E se eu não tiver competitividade para competir com outras empresas pelos 2 clientes, uma hora eu vou perder performance, eu não vou ter sustentabilidade. Não adianta eu ser bom para tracionar o consumidor, o cliente externo, e não ser bom para tracionar os talentos, manter os talentos. Eu acho que antes as empresas elas colocavam mais os números nas frentes das pessoas. Não há dúvida. E a sociedade como ela está hoje, com tanto acesso à informação, oportunidade de emprego. Antes o cara, para tocar de emprego, ele ficava com aquele negócio na mão. Não há dúvida. Hoje não. Se ele é bom, ele vai meter lá no LinkedIn, ele vai procurar, ele vai achar. Sim. Gente boa não fica desempregada. Simples assim. Você sabe uma outra então as pessoas estão empoderadas. Muito mais. Então eu preciso de um ambiente que as faça florescer e tudo mais. Você sabe que esse tema do empoderamento é até um tema que a gente usa muito, né? Os clientes estão empoderados e as pessoas estão empoderadas, né? Então o cliente interno também está empoderado, né? Eu gosto de usar outra metáfora, né? Até fiz um post recentemente no meu Instagram sobre isso, Marcos. A cultura é o sistema operacional da companhia. Quando você tem um iPhone, você tem um smartphone, o que faz ele funcionar é o sistema operacional. Ele que conecta os pontos, agiliza, né, viabiliza os aplicativos, não, é o sistema operacional. Então, a cultura é o equivalente ao sistema operacional de uma empresa. Eu posso fazer a metáfora, então, que é o seguinte. Quando você está com um gadget, ou um equipamento, ou um dispositivo, um celular. Imagina que você está com um iPhone, você está usando a versão, acho que o iOS está na versão 12, se eu não me engano, ou 15. Imagina que você está com a versão 6. Não vai rolar, velho. Imagina que você está com Windows no seu notebook, que está na versão 11, e está com a versão 5. Cara, ele vai travar. Ele vai não aceitar um monte de conteúdo, uma série de aplicativos, porque ele não vai conseguir rodar. A sua produtividade vai para o saco. Então, por mais que você queira, você não consegue. Por isso você tem que ter o quê? As melhores versões para todos os seus aplicativos, todos os seus dispositivos. A reflexão que eu faço é a seguinte, Marcos. Se a cultura é o sistema operacional da minha organização, eu estou tendo a minha melhor versão? Ou eu só faço isso para a tecnologia e esqueço que eu tenho que ter a melhor versão na relação com as pessoas, no meu sistema operacional interno, que é a minha cultura, no meu sistema de pensamentos, a forma como eu interajo com o meio? Então, a provocação que eu faço é essa. Como indivíduo, às vezes eu quero ter o gadget mais moderno. Agora, na minha empresa, eu me acostumo com a mediocridade, às vezes. Eu me acostumo com a mediocridade, cara. Porque eu falo assim, aquela pessoa ali, ela não é tão boa. Puta, mas se eu mandar embora, ter que contratar outra. Treinar de novo.